TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico ou não TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e tristemente estamos aqui para falar do fim de uma das franquias mais tradicionais e... longevas. Longevas? Que fala Kuroda? Já tá aí, já fala comigo. Longevas do Tokusatsu, né, cara? O fim do Super Sentai Kuroda. Eu até me atrapalhei na minha apresentação porque, mesmo já sabendo e mesmo estando já há alguns dias falando sobre, eu ainda me perco só de ler essa frase, assim, sabe? O fim do Super Sentai. Eu tô aqui com a minha roupa de velório, né? Eu tô aqui, acabei de chegar do enterro, foi triste. Do lado do caixão tava ali Nelson Sato, tava Shirakura, tava Toshi, Ricardo Cruz chorava, tadinho, né? Mas foi um na verdade, o nome dele não tá na lista. Aí falou, não, olha de novo. Aí acharam meio escondido ali. Você não viu o Saban por lá também? Não, então, tava escondido, coitado. Ele veio depois. Diretamente do Supahiro, do Tokusatsu Muito Mais, ele que é nosso sócio aí, junto comigo, tem 5% da empresa. É apresentador agora, jornalista e marqueteiro nas horas vagas. Senhor Adriano Nares, seja bem-vindo. Olá, muito bom estar com vocês. E olha, eu venho dizendo há 35 anos que Turbo Ranger ia acabar com essa franquia. Ninguém me escutou, acabou. Verdade. Puta que pariu. Turbo Ranger, culpa é toda sua. E eu achando que era o Saban. Ele que tem uma das risadas mais gostosas da Tokunet. Ele que esse ano, se tem alguém que trabalhou esse ano e continua trabalhando, é este cara. Ele que tem um sono meio diferenciado, né? Ele é praticamente um morcego, porque ele funciona das 18 até as 7 horas da manhã. O Midas das Legendas, Gustavão, seja bem-vindo. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui num clima bem fúnebre, né? Porque uma das icônicas franquias de Tokusatsu tá aí, né? Batendo as botas. Mas, enfim, a gente vai falar um pouquinho aí. E vamos aí falar com esse clima, né? Do clima fúnebre do Super Sentai. Vambora. É tudo em busca da conquista. Ou do saldo disponível, um saldo disponível pra saque. Né? Opa! Ele que é do Tokushow, mas também estreou faz pouco tempo aí também um bloquinho no tokusatsu.com.br. Ele é da nossa turma aí dos Gen Zs, dos jovens aprendizes do Tokusatsu. O futuro está garantido na mão desse povo aí. Seja bem-vindo, Katsuya. Oi, gente, boa noite. Muito obrigado pelo convite de estar participando. E estou bem triste com o fim do Super Sentai, mas ao mesmo tempo aliviado. E eu entrarei sobre isso durante o podcast. Para encerrar, ele que já foi aí de um canal de Tokusatsu, cansou de falar de Super Sentai e Kamen Rider, achou um nicho para ganhar dinheiro e ficar milionário, que é Power Rangers. Ele que é um dos criadores do Dia do Tokusatsu no Brasil. Ele que tem uma juba maravilhosa também, diretamente do Mega Power. Rafael Marques, seja bem-vindo. Olá, gente, tudo bem? E não é minha culpa que o Super Sentai acabou, tá, gente? Não é minha culpa. Eu juro que eu não tenho nada a ver com isso. Prazer estar de volta aqui com vocês e com essa galera massa. É um podcast com bastante gente, eu gosto disso, né? Com ideias diferentes, ideias iguais. O lance é falar, né, sobre esse assunto que realmente ele mexeu com a nossa comunidade de fãs, né, a Tokunet. Muita gente querendo entender o que tá acontecendo e hoje a gente vai tentar entender entre a gente o que tá rolando e, sei lá, velho, torcer o melhor pro futuro, tanto pra Super Sentai ou que seja que venha a substituir os heróis coloridos lá do Japão. Enquanto o outro Rafa, nosso editor, toca uma música bem triste aí pra preparar vocês pro resto do velório aqui da franquia. Nós vamos pegar aqui nossa caixinha de lenço aqui, porque nós vamos começar a choradeira, né? Começaremos uma choradeira grande daqui a pouquinho.
pessoal, o TokuCast não costuma datar o seu conteúdo, né? São raros os momentos que o nosso podcast áudio aqui, né, nosso conteúdo em áudio para vocês, ele é datado. Normalmente nós estamos fazendo uma análise, né, claro, com muita opinião, debatendo sobre filme, série e alguns assuntos. Aqui também é um assunto, obviamente, mas ele é um assunto bem quente, né? Afinal de contas, eu não sei exatamente se esse TokuCast está saindo em meados de novembro aí para vocês que estão ouvindo a gente, mas em 30 de outubro de 2025, ontem, praticamente, né? Nem foi muito tempo, começou a ventilar, vamos ir nessa linha, né? Rumores sobre o fim da franquia Super Sentai. E isso não foi um fã que ergueu, uma pessoa que ergueu aqui ou ali, uma informação vazada sem embasamento. Todo mundo entendeu que a forma como a notícia nasceu e foi divulgada lá no Japão, vamos falar de Japão, hein? Ficou claro que era a realidade, que era o que iria acontecer. Se tornou, inclusive, trending topic. Foi no Japão, né, que tornou trend, aqui no Brasil não, né? Mas lá no Japão virou trend. E, afinal de contas, são 50 anos de franquia, é uma franquia tradicional do gênero e que é o tipo de programação para criança lá de muitos e muitos anos, né? Não estou comparando a importância cultural global, o que eu vou falar agora, e sim mais regional. Aqui a gente brinca muito, por exemplo, nem com faixa etária, mas com Malhação, ou com Sítio do Capão Amarelo, sabe? Alguns programas que tiveram versões em diversos momentos, tiveram renovações de personagens e tal, né? Ou de atores e atrizes, e a gente brinca aqui no Brasil, né? Que a pessoa, pô, isso aí é da geração Malhação Pedro e Júlia, né? Tipo, coisas assim, sabe? Não, isso aí é Malhação Academia, né? Então imagina o Super Sentai com 50 anos no Japão, né, cara? É um negócio gigantesco, né? Então pegou todo mundo de surpresa e é claro que virou assunto aqui no nosso fandom no Brasil, como o Rafa falou, né? O fandom brasileiro tem um apelido de Tokunet, por ter se encontrado e crescido, né, e fomentado esse assunto via internet. E esse é o bate-papo de hoje. O TokuCast não é sobre a notícia já foi dada. Se você está sabendo agora por esse podcast, corre no nosso site, tem notícia, tem 3 colunas lá nossas, tem uma do Nares, uma do Tatsuya, né, falando sobre isso. Então não se apegue a uma novidade, caso você já saiba, entre só no bate-papo para ouvir nossa opinião sobre, que a choradeira começa agora. E antes de falarmos mais, o Super Sentai, desde que ele realmente nasce com Battle Fever J, isso é importante, né? O Sentai nasce lá com o Gorendia, vem o Jaka, e o Super Sentai nasce com Battle Fever J. Há um pequenino, né? E depois o Battle Fever J, que é non-stop. Mas a franquia teve uns quase fins aí também em alguns momentos, né? Mas bem quase, né? Alguém lembra algum para contar para os nossos ouvintes antes de entrar na nossa choradeira, do nosso velório? Acho que o primeiro quase é depois do grande sucesso de Liveman, que foi um grande sucesso, e a franquia veio numa crescente, né, ao longo dessa década de 80, de boas audiências, boas vendas, mas esse formato científico-tecnológico que dominou praticamente os anos 80, ele já estava meio esgotado no final da década, né? E ele teve uma baixa com Turbo Ranger, misturando fadas e carros, e depois Fiveman, em 1990, mostrando irmãos professores, também não correspondeu à audiência. Se não fosse a mexida que eles deram em 91 com Jetman, porque boa parte da equipe foi renovada, inclusive hoje Hirakura gosta de contar muito essa história, que eles arriscaram mais até do que deveriam na época, mas é que foi isso que pavimentou o caminho para o que veio a partir de Jill Ranger, né? E também tem o fator Saban também, né? Aí o Rafa também pode falar, né, Nares? O fator Saban também ajudou um bocado a franquia a se manter por muito tempo aí, afastando, né, qualquer perigo de fim, né? Cara, a Saban, né, quando entra para fazer as adaptações lá na década de 90, né, pegando Zeo Ranger e transformando em Mighty Morphin, muda o cenário como um todo, né, porque aí a Toei, ela passa, no caso a Bandai, passa a ter uma receita internacional, né, dos produtos dela. Então ela consegue atingir outros públicos, mesmo que seja através de uma adaptação. Não é o produto original base que está lá no Japão, mas é um produto semelhante, muito parecido. E Saban já tinha tido outras tentativas, né, para trazer o material como ele é, mas foi com a adaptação que ele conseguiu fazer isso. E
a partir daquele momento, você tem a expansão do Super Sentai no mundo através de Power Rangers. E isso foi muito benéfico para a franquia durante todos esses anos, até a ruptura que a gente teve, né, da Bandai no início da era Hasbro. Então, atrelado ao sucesso de Jetman, como o Nares falou, né, eles arriscaram, né, em várias mudanças. Aí você soma um pouco tempo depois, com a entrada da Saban, você tem um dos períodos assim mais interessantes de Super Sentai em termos de produção. Então eles conseguiram se segurar bem, né? A gente teve alguns deslizes assim no meio do caminho, algumas que tiveram baixo e tudo mais, mas se você for colocar na balança, pegar pelo menos aqueles balanços mesmo da Bandai, né, de arrecadação, você consegue ver que nós tivemos uma constância muito boa assim, de valores e tudo mais. Então Power Rangers, ele tem sua importância para o sucesso da franquia, se a gente pode dizer assim. Nenhum hiato de Power Rangers gerou possibilidade de fim da franquia Super Sentai. Isso é importante falar. E até quando a Hasbro chegou e tomou as decisões, e a gente viu chegar Zenkaiger, né? Depois Dawn Brothers, King Gold e tal. Pra nós aqui, pelo menos, né? Pelo menos pra mim, né? Vou falar por mim, né? Falar por todo mundo é difícil. Eu fiquei com a impressão que, a Toei tá mais solta, a Toei tá mais livre, a Toei ela pode brincar mais. Fugir um pouco da fórmula, mantendo a fórmula, né? E até voltar para a fórmula, como aconteceu em Boom-Bunder, né? Então, em nenhum momento, mesmo com baixa audiência, mesmo, né, estando abaixo de Kamen Rider, abaixo de Ultraman, e já entrando no assunto, né? E aí, para ouvir também cada um de vocês, eu imaginei que eles iam dar um ponto final para a franquia. Eu achei que os 50 anos seria uma semente para um novo começo, né? Mas aí acho que a cada episódio de Godzilla, talvez o sentimento de acreditar num recomeço, numa nova era da franquia, foi se perdendo. Por isso que, já adiantando um pouquinho, pra mim o anúncio não foi uma grande surpresa, assim, sabe? Não sei dizer pra vocês como explicar esse sentimento, né? A minha dúvida, na verdade, eu até aproveitar o Rafa aqui, há quantos anos, eu não sei nem se já são anos, mas esse fim desse namoro Power Rangers, aí você falou início era Hasbro. Isso já tem quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Como que a gente tá nisso? A gente tá nisso desde 2019, né? Você tem Super Ninja Steel. Super Ninja Steel é a última temporada onde você tem a Bandai fazendo brinquedo, né? A Bandai América. E aí quando você chega em Beast Morphers em 2019, quem assume é a Hasbro. Então você tem 6 anos sem essa injeção de dinheiro vindo do Ocidente. E é por isso que Zenkaiger foge da curva, né? Porque não tinha mais essa obrigação de ficar amarrado à franquia Power Rangers, de certa forma, né? Também por causa da pandemia também e tal, tem mais coisa em jogo aí também, né? Vamos ser honestos. E é dessa época pra cá que a gente começa a ouvir cada vez mais, todo ano tem o boato, não, Senta vai acabar, e a gente nunca levou muito a sério, mas por causa dessa receita que a Bandai deixou de arrecadar quando ela não produziu mais também para os Estados Unidos, né? A Bandai América, os brinquedos para Power Rangers. Isso foi um baque para a receita global muito da grande, Bandai japonesa, né? Muito grande. Você pegar o gráfico, você tem 21 bilhões de ienes em uma série na época, e quando você chega em outro, tá 5 bilhões, cara. Eu vou culpar um pouquinho a franquia Power Rangers. Não, mas tem sua parcela. Tem sua parcela. Não só pra Hasbro desistir, mas quando a Hasbro comprou, e até um pouquinho antes, veio... Dá pra gente vilanizar aqui, né? Quem tá ouvindo, não é isso não, né? É a lógica aqui do negócio, né? Business. Que houve uma avalanche, cara, de produto clássico, né? De produto old school, vamos dizer assim, sabe? De voltar Power Rangers vira cabeça, de explorarem bastante o Mighty Morphin, sabe? Os quadrinhos também. Então, dá a impressão pra mim que aquilo que os americanos sempre fizeram muito bem é explorar muito bem um personagem, né? Tá aí Homem-Aranha, Super-Homem, Batman pra contar a história, né? Ao invés de ficar trazendo um personagem novo. Então, quer dizer, a Bandai vai ficar gastando com Toei pra fazer produção nova. Se o que o povo vai comprar é Zyuranger, entendeu o que eu tô querendo dizer? Sim, sim. E se você parar pra pensar, toda a era Hasbro que a gente teve, na verdade, produto de 2 séries Super Sentai, 3 no máximo. Você teve produtos de Go Busters com Beast Morphers, Hill Soldier com Dino Fury e um pouquinho de Kyuranger com Cosmic Fury. Então, a maior parte dos produtos paralelos às temporadas vigentes eram produtos de Mighty Morphin. Tirando a linha Lightning, que era uma coisa de colecionador, a gente teve muita coisa de Mighty Morphin. Então, eles investiram muito na nostalgia. E aí,
nesse tempo que eles ficaram, eles podiam ter adaptado mais coisa, mas ficaram naquele modelo ainda de ter mais de uma temporada. Dino Fury teve 3 temporadas, então eles ficaram sem trazer material do Japão, né? Mas mesmo assim, Gil, quando eles estavam fazendo os produtos de Beast Morphers, já não eram produtos com moldes da Bandai, né? Eles não usaram como base os materiais de GoBus. Então, eles realmente sentiram um baque, cara. E quando você fala que teve sua parcela, teve sim, pô, porque a Hasbro, ela chegou na jogada assim, ó. Eu sou uma empresa de brinquedos, eu não preciso da Bandai pra fazer brinquedo. Eu vou fazer meus próprios brinquedos. E é concorrente, né, cara? Um concorrente chefiando o outro, não faz sentido aí, né, cara? Então tem sim sua parcela. Sei lá, a Vivo comprar a TIM e manter a TIM ativa, cara. Não faz sentido, entende? Então, realmente foi um baque, cara. Foi um baque. Foi uma surpresa pra muita gente, porque a gente sempre via com produtos da Bandai América. Então, quando você chega com a Hasbro, ela muda o jogo mesmo. A Hasbro muda o jogo. E quando ela fala, em 2023, que a gente não vai mais adaptar, aí eu acho que foi tipo a facada final, tá ligado? Porque, por mais que a Hasbro não fizesse os brinquedos, mesmo quando a Hasbro adaptava, isso incentivava a galera a procurar o material original. Eu lembro que na época de Beast Morphers, muita gente foi atrás dos produtos de GoBusters. Na época de Dino Fury, muita gente foi atrás dos produtos de Hill Soldier. Então, no momento que a Hasbro fala, não vai ter mais adaptação, acabou, você tira o chão, velho. Isso aí você não tem um King Old, você não tem um Zenkai, você não tem um Zyuohger, que é mais lá pra trás. Então, acabou pra Super Sentai fora do Japão. E acho que além desses pontos que o Rafa comenta, tem um outro ponto-chave também que ajuda a franquia Super Sentai a chegar nesse ponto, e aí é um ponto que afeta qualquer produção japonesa para criança, que é a taxa de natalidade no Japão, que cai a cada ano. Inclusive, no ano passado, 2024, o Japão teve a menor taxa de natalidade desde 1899. A gente vê, quem acompanha a mídia japonesa vê que as famosas revistas semanais, mensais de mangá, elas têm cada vez menos tiragem, não só pelo digital, porque diferente aqui do Brasil, o Japão ainda consegue preservar muito da parte impressa. Eles ainda têm jornais impressos, revistas impressas, vendem um pouco menos, mas eles ainda têm o costume de comprar o impresso. Mas essa queda acontece principalmente porque tem menos crianças para comprar os mangás, como também tem menos crianças para assistir às séries na TV e pedir brinquedo para os pais. Por isso que a Bandai, a Toei, a Tsuburaya se tornaram tão mais dependentes do mercado externo japonês. E ainda tem essa internalização e o interesse focando, né? O foco do interesse sendo Kamen Rider, Ultraman, Precure, Dragon Ball, sabe? One Piece, e aí atrapalha ainda mais, né? Até porque é um momento hoje, na verdade não é hoje, já faz um tempo isso já, né? Principalmente no século XXI, né? Você tem muita franquia, muito produto, muita marca. Você tem que se destacar. Se você não se destacar, você é mais uma prateleira que vai ficar lá parado, né? Não é igual antigamente, tinha pouca opção. E aproveitando já pra gente entrar no prato principal, e aí, Crodo, acho que a gente pode agora perguntar pra cada um, até pro Gustavão e pro Katsuya também já entrarem de vez aqui no papo, como cada um, né, encarou aí a notícia, né, quando caiu no colo de cada um a notícia do fim do Super Sentai. Você falou uma coisa no começo que eu fiquei me perguntando, mas eu acho que na hora que saiu a primeira notícia e na hora que veio a primeira matéria, pumba, ainda assim eu tinha aquela sensação de, cara, será que é real? Parece fofoca, continua parecendo fofoca. Só que foi muito louco o movimento que alguns atores já fizeram logo em sequência. Talvez como se já estivessem sabendo, porque aí entre eles, quem participa ali... Não, o Japão todo, né? Então. Porque até jogo de beisebol repercutiu o negócio. Porque quem tá lá dentro... que tem contatos, aí fica sabendo melhor, né? Então já, sei lá, Team de Pegasus postou, vários atores, o ator de Jetman postou. Eu acho que o depoimento mais curioso que eu vi desses dos atores foi o próprio Yuki Kaji, porque ele faz a voz do Tega Sword, né? E ele falou no depoimento dele que não foi avisado pela Toei. E eu fiquei tipo assim, caraca, que estranho, mas depois, né? ele fez uma meia-culpa, né? Ele falou, desculpa, ele teve que se retratar, né? Sim. Você vai fechar a loja e você vai avisar primeiro que tá trabalhando nela ali,
engajado, aí não dá, cara. Mas eu no começo também eu senti isso de o que tá acontecendo, meio perdido, né? Cachorro em dia de mudança. Mas vi que a coisa tá ficando mais séria quando teve mais atores postando. E aí quando eu vi vocês mesmo aqui entre conversas e coisas e falando de, mas parece que vem alguma coisa nova. Então isso me acalmou um pouco mais, vamos dizer assim, né? E por mais que a Toei, até a gravação desse nosso cast aqui, não tenha confirmado oficialmente, mas como a gente noticiou no nosso site, tokusatsu.com.br, a Toei deu uma nota lá para o site japonês J-Prime, em que ela praticamente fala que vai acabar. Porque ao ser questionada sobre os projetos para o ano que vem, inclusive sobre o fim do Super Sentai, a Toei diz: ainda não anunciamos oficialmente o fim da franquia. Portanto, não estamos em posição de comentar detalhes da produção ou planos futuros. Quer dizer, ela só diz que não comenta os planos futuros porque ela ainda não anunciou oficialmente o fim. Quer dizer, o fim é claro e é real, né? Eu acho que a primeira notícia que saiu foi tipo um micro tabloide que faz parte do grupo do Yahoo, alguma coisa assim. Então isso acabou pegando um pouco assim de que gerou a maior repercussão, né? Por isso que deu esse alarde, tipo, mas porque igual o Kuroda acho que falou pra trás aí, dá uma ideia de que parece que é tabloide de fofoca, né? É muito louco. Ligou no Léo Dias, não tá falando Super Sentai, não é verdade. Ou é verdade. Brel não confirmou, ou os outros fofoqueiros confirmaram. Mas, por exemplo, Guga, você que tá aqui, você também vê esse tabloide. Como que bateu essa frase, assim? Como que bate isso pra você, por exemplo, que tá há tantos anos assim, né? Tipo, Super Sentai vai acabar. Cara, eu fiquei um pouco preocupado porque, cara, a gente cresceu assistindo, né? Que na época da Manchete, né? Começamos com Changeman e depois Flashman e depois a internet virou uma realidade pra gente, né? A gente começou a descobrir os outros, né? Cara, eu fiquei muito assustado, porque primeiro eu penso assim, mano, são 50 anos de tradição e de história, né? Desses super-heróis. Começou lá com o Ishinomori Shotaro, que tem aquela bagagem toda ali do Kamen Rider, do Sentai também e dos animes dele, né? Então eu fiquei muito preocupado. E agora falando um pouco da minha paixonite, né? E se a próxima franquia acabar for o Kamen Rider? Porra, eu vou entrar em uma depressão profunda, cara. Não faz isso comigo, não. Eu tenho uma opinião sobre isso, cara. Eu acho que pode chegar, mas depois eu falo. Eu tenho uma opinião sobre isso. Pô, fala isso não, Rafa. Você tá me deixando em depressão aqui, cara. A gente já tá no clima fúnebre aqui nesse cast. Mas eu acho também que o Kamen Rider vai acabar. Vou deixar pro podcast, então. Eu tenho opinião sobre isso, porque, eu vou falar logo, porque assim, como o Naressa pontuou, só um parêntese, rapidinho, a gente tá tendo crianças, não tá tendo crianças, na verdade, ponto, né? Daqui a pouco o público de Kamen Rider vai começar a envelhecer mais, o pessoal vai largar de assistir Kamen Rider e não vai ter criança pra substituir. É por isso que eles estão tentando entrar global, entendeu, Gil? Eu digo em um cenário onde eles não consigam essa parte globalizada, é complicado. Porque não vai ter criança pra virar adolescente. Assim, a Tsuburaya, como sempre, né, a gente sempre fala isso, a frase que foi cunhada pelo Will, lá do Henshin há muitos anos atrás, que a Tsuburaya botou a Toei pra mamar, né, o Kuroda? Porque a Tsuburaya aprendeu o caminho e Ultraman, que nem é a franquia favorita do brasileiro, vamos dizer assim, né? A maioria hoje já faz tempo que fala e prefere Kamen Rider, fala mais de Kamen Rider e tal. Ultraman tá vivo e muito obrigado, né? Porque a Tsuburaya aprendeu a ganhar dinheiro com a franquia e sem mudar Mudou muita coisa? Mudou. Mas é a fórmula base até hoje. Quando eu recebi a notícia desse cancelamento de Super Sentai, eu também acho que, assim como todo mundo, entrou em estado de negação. Eu, entre aspas, estava vacinado desde Go Busters, assim. Desde Go Busters estavam falando, não, a audiência tá caindo, em algum momento vai ser cancelado. Eu lembro que quando não teve o filme de Zwoger versus Kyuranger, disseram, não, cancelou os versus Super Sentais, vai acabar. Até que foi divulgado. E eu, além de Super Sentai, eu também amo muito Ultraman e Doctor Who. E Doctor Who também ficou com esse ano. Assim, Doctor Who acabou. Aí Power Rangers 2023, não, Power Rangers acabou. E Ultraman, quando eu era muito novo, quando eu assisti o Mebius, eu pedi pro meu pai mais temporadas. Meu pai, não. Ultraman acabou. Então, assim, tudo acabou. E eu tô meio fascinado disso, justamente por causa que tudo que acaba, é impossível esse tipo de franquia tão tradicional acabar. Então, eu não fico tão assustado. E eu vou falar o porquê que eu fiquei aliviado quando isso aconteceu também de Super Sentai. Eu acabei...
temo deixar o clima meio mórbido, então já aviso que pode deixar o clima mórbido quando falar sobre isso, é que eu tava fazendo as contas, mais ou menos, que quem tem 5 anos, o Himitsu Sentai Goren já estreou, tá agora com 55 anos. Da mesma forma em que, tipo, por exemplo, fãs de Ultraman que começaram com 5 estão com 66 anos. Eles estão chegando na terceira idade. E a expectativa de vida não tá muito alta ultimamente e tudo mais. Se eu fosse um fã, tô acompanhando uma franquia que já tá há mais de 50 anos, cara, eu gostaria que alguém me desse um ponto final pra ela. Sabe, alguém chegasse assim, ó, Katsuya, você acompanhou aqui, ó, 60 anos essa franquia. Se você quiser parar, você pode. Eu vi isso acontecendo mais ou menos tipo com Doctor Who, tá ligado? Que eles fizeram, naquele especial de 60 anos, eles meio que deram, entre aspas, um ponto final pro fã. Eu pensei assim, cara, eu tive esse susto também, tipo, por exemplo, eu só tenho a minha avó, uma geração inteira tá acabando, né? Daqui a pouco, praticamente, não vamos ter ninguém vivo que lutou na Segunda Guerra Mundial. Então, toda uma geração tá acabando. E se eu me coloquei nessa situação, tá? Eu tô chegando na terceira idade. Sou muito fã de, sei lá, Homem-Aranha. Tô com 70 e poucos anos. Eu sei que vai ter outro filme do Homem-Aranha, mas eu sei, tipo, porra, eu tô pra morrer. Não que isso iria me deixar muito... Eu não ia, porra, últimos minutos de vida, caramba, eu esqueci o filme eu vou perder o filme do Aranha. Mas, tipo, eu iria sentir uma certa agonia, né? Angústia do viver. Então, eu sinto que finalizar Super Sentai é um ato de generosidade. Um fã a longo prazo. Porque se de repente... Tá, digamos assim, ano que vem nós não temos nada envolvendo heróis coloridos. Mas a gente sabe que vai voltar. E se de repente, quando voltar, essa pessoa com 55 anos não quiser continuar, vai ter a paz de dizer que pelo menos viu um final, sabe? Eu não sei se faz sentido, mas até mesmo a Marvel fez isso com as histórias do Homem-Aranha. Quando o Homem-Aranha completou 60 anos, eles fizeram as histórias, tipo, a última história do Homem-Aranha, né? Uma história do Homem-Aranha já mais idoso. Temos uma história de vida do Homem-Aranha. Então, tipo assim, ele... Não foi só o Homem-Aranha, né? É um ciclo que todo herói teve, né? O Batman já ficou paraplégico lá, o Superman morreu, o Batman morreu também depois. Sempre um vai em volta, né? Agora, sobre franquia, eu falo sobre James Bond, por exemplo. O James Bond, ele teve um reboot, que foi uma morte, porque eles pararam. O James Bond até do Sean Connery e o Pierce Brosnan, eles tinham um continuismo, era o mesmo personagem. Não era um James Bond diferente. Quando veio o Daniel Craig, é um outro James Bond. É um outro período, é uma outra história, é um outro... entendeu? É uma mudança completa ali, é um outro canon, vamos dizer assim. E a franquia agora ela vai recomeçar de novo agora, buscando algo diferente do que acabou e mais próximo do anterior. Só que no caso do Super Sentai, acho que tem um plus, tá? E acho que o Super Sentai, ele não passou por aquilo que Kamen Rider e Ultraman já passaram. Tanto Kamen Rider quanto Ultraman já tiveram 2 ou 3 mortes, né? O Ultraman, depois do Ultraman Léo, só retoma com força na televisão em 96. O Kamen Rider, que depois do Stronger, tenta respirar um pouco mais no fim dos anos 70, respira um pouco mais ali no final dos anos 80, mas só vai retomar com força nos anos 2000. Aí para se tornar dessas franquias a mais forte até hoje. Então o Super Sentai, como nós já citamos no começo do cast, pode ter estado a perigo, mas ele nunca foi interrompido depois de 79, ele nunca foi interrompido. E esse fim do Super Sentai que a gente comenta aqui, não é que a Toei, depois do Godzilla, fechou as portas, trancou, vai fazer lá como a Hasbro fez, vai vender todo o armazém dela. Não, não vai ter uma série nova de Super Sentai, mas vai ter versus, vai ter especial pro TTFC. A Toei, talvez não no ano que vem, mas no outro possa fazer um filme, alguma coisa. E eu acredito que daqui a alguns anos, se a Toei sentir que o interesse do público está voltando, que o pessoal está sentindo falta, é muito provável que ela venha e decida fazer uma nova série. Tem um ponto importante que eu até venho explorando em texto, em bate-papo com vocês, com outros amigos aí, que é a questão da marca fora do Japão, né? A Tsuburaya ganha muito dinheiro na China. A Tsuburaya não vive só de Japão. Tanto que tem uma cacetada de produto aí do Ultraman, até aqui no Brasil, chinês aqui. Você acha mais fácil você achar produto do Ultraman na Liberdade aí, que vem da China, do que achar algo que vem do Japão, por exemplo. Né? Aí Kamen Rider, apesar de ter adaptações,
Kamen Rider é só da Toei. Mas e o Super Sentai? Super Sentai pra fora, além de ter parte das séries presas ao contrato com a Hasbro, beleza? Porque eles não renovam, não criam novas séries, mas a Hasbro não deixa de ser dona da imagem de Zeo Ranger fora, a imagem de Kaku Ranger fora, de O-Ranger fora. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Aí como é que você vai ir pro mercado mundial quando a criador se torna a criatura? Entendeu o que eu tô querendo dizer? Porque pra fora não vai ser Super Sentai. Pra fora, a grande massa do público vai chamar de Power Rangers japonês. Aí, Rafa, você que também noticiou bastante a notícia, que tem um veículo de notícia, mas você fã de Tokusatsu, como bateu em você essa frase, essa situação? Cara, por mais que o pessoal, eu li hoje num grupo, né? Poxa, o Mega Power deve estar feliz com essa notícia, né? Tipo, foi o comentário que eu vi. E assim, não, a gente não tá feliz. A gente ama Tokusatsu, como todo mundo que é fã de Tokusatsu que tá aqui, que acompanha o TokuCast. E eu fico muito triste. Real, eu entendo que eles querem fazer uma mudança. Tudo que vocês falarem, eles querem alcançar um outro público. Eles estão enfrentando vários problemas de audiência, natalidade, de venda de brinquedo e tal. Eu entendo tudo que tá acontecendo. Mas bate uma sensação meio triste porque eu gosto muito desse modelo, velho. Eu gosto de Power Rangers porque é esse modelo. Entende? Eu gosto dos 5 heróis coloridos, eu gosto do Mecha, que é o Megazord, eu gosto do estilo que é feito o Super Sentai e, obviamente, Power Rangers. Então, quando termina, quando veio essa notícia de encerrar, bateu pra mim de uma maneira meio bizarra, porque, assim, a gente já vinha sendo preparado ao longo dos anos para um possível fim, sempre ouvindo notícias, rumores, acompanhando. Eu sou uma pessoa que acompanha muito essa parte de bastidor de franquia, né? Eu escuto conferência de balanço de empresa, também é minha área, né? Eu gosto muito dessa parte. Então, eu já vinha acompanhando como o Super Sentai não estava tão legal, mas quando vê a notícia você fica triste, né? Eu acordei de manhã com essa notícia. Na verdade, peguei o celular e eu vi a Nozomi retweetando a matéria do Oricon. E aí eu falei, e ela escreveu alguma coisa triste. Eu falei, o que é isso, velho? Eu não sei japonês. Aí eu botei no tradutor, né? E aí eu falei, não é possível um negócio desse. E aí eu fui pesquisando, fui ver com pessoas que eu tenho contato, que são insiders de lá de fora, e eles todos confirmaram que tá virando outra coisa. Então bateu assim pra mim, fiquei triste. Gosto muito de Super Sentai e aconteceu até um efeito reverso, né? Porque eu parei de ver Super Sentai em Dom Brothers, eu parei de ver. Então King Oje, Bumbunje e Gojiuji, né, que foram as que vieram depois. Teve alguma, acho que só foram essas 3 depois de Dom Brothers. E aí eu tinha feito uma enquete no Mega Power que a gente ia assistir uma dessas e ia fazer um vídeo comentando, aí King Oji venceu. Só que eu queria entender, porque a galera tava falando muito de Gojiuji, e aí eu dei o play aqui com o Ana e a gente começou a assistir. Eu tô, acho que no 7º episódio. E eu queria entender porque a galera tá falando tão mal da série. E aí, eu não sei vocês, mas quando eu vi os primeiros episódios, eu falei, caramba, a Gojiuji tava preparando já o terreno pra gente, sabe? Ela parece uma série de despedida, velho. Ela não parece uma série só comemorativa. Ela parece uma série que vai terminar... Eu falei, caramba, eu acho que no final eles vão pegar os 50 anéis e vão restartar tudo, tá ligado? Tipo, o desejo aí dos anéis que eles vão pegar vai ser pra criar uma parada nova. Foi o que veio na minha cabeça. Aquela cena inicial dos mechas destruídos é o final da série pra mim. Eu tive uma teoria muito pessoal. Quando eles passaram a chamar os mechas de titãs, também iria ter o final, justamente porque os titãs antecedem a criação do mundo, sabe? Dentro da mitologia. É isso, cara. Muito isso na hora. É uma metalinguagem, sacou? E eu falei, pô, os caras fizeram isso pra gente nem percebeu, velho. Os caras... E aí eu tô gostando de Gojiuji. Olha, vejam só. Vamos ver até onde eu vou gostar desse negócio, né? Estou gostando. Você viu só 7 episódios, Rafa. Tenta chegar até o 36 aí. Tem gente que tá... Eu vou. Tem muita gente que não chegou. Eu acho que o problema de Gojiuji, já que a gente tá entrando um pouco de Gojiuji, é que eu acho que ele é uma promessa não cumprida, sabe? Ele, dentro dentro, quando começa a história... Sem spoilers. Tudo bem. Mas, tipo, o sentimento é isso, de uma promessa não cumprida. Eu acho que esse é o sentimento que me permeia constantemente enquanto eu assisto. A primeira mensagem que eu vi, na verdade, foi quando o Gil enviou pra gente a mensagem perguntando, né, é real isso? E daí a gente começa a pesquisar, vai descobrindo outros sites japoneses e tudo, mas nas primeiras horas tava meio incrédulo ainda, né? Esperando, quem sabe, alguém vir desmentir,
né, não, ou a Toei soltar uma nota oficial desmentindo, que daí já acabaria com toda essa conversa, mas o tempo só foi deixando mais cristalino de que realmente era o fim do Super Sentai. É claro que eu fico triste, logicamente, são 50 anos de história, eu assisti todas as séries, então é triste ver isso acabar, mas o Júnior tá me dando um cansaço mesmo, então às vezes eu penso assim, que bom que eu vou poder descansar um pouco disso para tentar voltar a ter vontade, não é que eu não tenha vontade de ver o Super Sentai, mas quem sabe eu não teria tanta vontade de ver a próxima série, apesar de que eu assistiria, se fosse feita. Mas eu acho que é fazer com que a gente sinta falta, sabe? Acabar agora com o Sentai é fazer com que a gente sinta falta. O que eu acho interessante é que nesses últimos 5 anos, a Toei realmente tentou de tudo em Super Sentai. As histórias, cada série é completamente diferente da anterior. Até Boom Boom-der, que voltou para a fórmula clássica, que não era usada há vários anos. E nada disso mudou a audiência e a venda de brinquedos, que está estagnada. É interessante porque Kamen Rider, com seus altos e baixos, a Toei consegue fazer movimentos na história e recuperar a venda e a audiência. Mas Sentai parece que não vai. Não interessa o que você faça, eles não conseguiram retomar o interesse da criança japonesa. Parece que, mesmo que a criança assista, e a audiência de Sentai não é muito inferior a Kamen Rider, por exemplo, mas a criança assiste lá o Super Hero Time, no domingo de manhã na TV Asahi, no sábado ela assistiu lá o Ultraman na TV Tóquio, e daí ela olha pro pai e quer comprar um brinquedo de Kamen Rider e Ultraman, não pede um brinquedo de Sentai. Quando tem um show na cidade, ela quer ir ver o de Kamen Rider de Ultra, não tá querendo ir ver o de Sentai. Então, o que realmente está fazendo com que as crianças não se interessem mais por Sentai, né? Você falou do brinquedo, Nares, eu parei pra pensar nesse lance justamente do Kamen Rider, porque o que tá fazendo a criançada comprar mais brinquedo de Kamen Rider e Ultraman também, e não de Sentai? Eu tô com umas teorias malucas aqui, depois se quiser comentar, comentem, é que eles, pelo menos analisando os brinquedos assim, é como se o brinquedo do Super Sentai, ele não tivesse, talvez, aqui é um achismo meu, tá? Talvez não tivesse essas parafernálias de som e da maneira de encaixar o item e tal. Não sei, é uma coisa que é uma teoria maluca minha, mas que pode agregar aí pra não venda dos brinquedos Super Sentai, né? Tem umas coisas aí que são bem curiosas, assim, então é um mistério, né? Mas quem quiser me dar uma Tega Sword, eu agradeço de presente, viu? Obrigado. Não, a Tega Sword ela é legal, cara. Inclusive, até tava lendo uma notícia sobre o Super Sentai recente. Parece que as vendas específicas do Gozyuger, ela teve um aumento significativo justamente por causa da ideia do Clap Your Hand, né? Do brinquedo do Tega Sword. Eu quero muito esse negócio, velho. Enfim. Esse aí eu compraria, cara. É divertido esse daí. Só puxando antes do Gil falar, mas só puxando, complementando o que o Guga falou, e o que vocês já falaram, é isso, e o Nares falou também, dos últimos anos pra cá, eles arriscaram em histórias, né, fizeram várias histórias diferentes, com jeitos diferentes, Zenkaiger, que foi completamente diferente, King Oger, que mudou completamente quando o assunto é cenário, Boom Boom-der, que veio com uma história arroz com feijão maravilhosa, e chega agora a Gozyuger, que também tentou mexer. E nenhuma dessas teve uma mudança, uma revolução. Então acho que acho que é só a certeza, né, para esse fim. E eu gostei muito do que o Katsuya falou e ele bem tirou o band-aid de uma vez só, sabe? Tipo, para de doer. Pronto, é isso. Eu gostei muito. E Gil, você, a hora que chegou a notícia, é fake news? Não, a primeira coisa que porra é essa, né, cara? Desculpa o palavrão aí, porque nós temos menores aí que nos escutam, né, cara? Nós temos a Julia Mello, nós temos o João, temos uma galera... Laurinha, perdão, gente, desculpa. Nós estamos tentando sempre nos policiar aqui para que vocês tenham um bom entretenimento e que a gente não ensine coisa errada. Mas assim, eu fiquei, cara, que fudeu. Esse foi o sentimento, sabe? Aí mandei pros meninos, né, velho? Que aí a gente já ligou nossa máquina de pesquisa, né? Eu, THP, Nares, Senna, você, Anlooper, e nem uns loucos pesquisando.
O Dani tá de férias, tá, gente? Pra quem o Dani tá sumido, férias eternas aí, quase brincadeira. Ele É verdade. de voltar, né? Beijo, Dani. De janeiro ele tá de volta. Aí, estamos lá pesquisando e tal. Eu fiquei pensando, sabe? Eu fiquei com um sentimento muito. Se fosse uns anos atrás, cara, juro pra vocês, eu ia ficar depressão total. Mas depressão total, gente. O Super Sentai foi por muito tempo minha franquia favorita. Por muito tempo foi minha franquia favorita. E hoje Kamen Rider e Ultraman estão disputando esse posto. Pô, tô chateado com isso, claro, né? A gente ficou há muito tempo curtindo essa série, pesquisando sobre elas. A primeira vez que eu consegui ver o meu quinto Super Sentai foi o Oranger, por exemplo, em Hall. Alguns episódios. O meu primeiro Super Sentai completo, depois de Square passado no Brasil, foi acho que foi Gauranger ou Hurricane, tô na dúvida. Em Hall, sabe? Sem legenda. Entendeu? Então, eu tenho um sentimento de carinho muito grande. Teve Kamen Rider que eu empurrei pra ver depois. Super Sentai, não. Eu nunca empurrei pra depois. Sempre acompanhei Super Sentai online ali, né, velho? Com o Japão. Então é muito, muito doloroso. Só que eu tenho um sentimento um pouco parecido com Katsuya, talvez. E aí, Katsuya até ouvi de você, seu sentimento, ele dá match com o meu de maneira diferente, assim. Mas, palavras diferentes, mas eu acho que é o mesmo sentimento, talvez. Mas a possibilidade... E a expectativa é a mãe da merda, né? Já diz um amigo meu. De vir algo espetacular e ao mesmo tempo tradicional no sentido visual, como o Wingman foi. Tava até conversando com alguns amigos esses dias, conversei com o Danilo, com vocês. Não sei se eu conversei com, acho que eu não podia conversar com o Boni sobre ainda. Mas assim, a possibilidade de vir algo extraordinariamente fiel a toda a história da Toei, o Tokusatsu, e ser algo novo e bacana, tá me fazendo, assim, segurar a minha frustração de uma forma gigantesca, assim. Então a minha frustração, ela tá represada, porque eu tô muito ansioso e interessado pelo que tá vindo por aí, e talvez um descanso, ao invés de chamar de fim, né, podemos, como a gente tá falando agora há pouco, chamar de descanso, me faz ter a esperança que eu vou ter algo novo, algo legal, algo diferente, tanto pra Super Sentai quanto pra Power Rangers, por exemplo, né, e depois de um tempo... Por que não o Super Sentai de volta, como aconteceu com o Metal Hero? Não da forma como a gente esperava, mas Metal Hero também foi e voltou, né? É isso. Fala aí, galera. Gilzão aqui, rapidinho, interrompendo nosso cast para deixar um avisozinho antes do finalzinho aqui do DokuCast. Nós gravamos esse episódio, né, emocionados sobre as últimas notícias, e logo depois saiu sobre, né, a polêmica com a atriz de Ghost Yuger, né, com a Ghost Unicorn. Então esse assunto não foi explorado aqui, mas vocês podem acompanhar nossas opiniões sobre esse assunto, claro, lá no Tocou Agora, tá? No nosso programa de YouTube e também no nosso site, tá bom? Então continue aí com o finalzinho do TokuCast sobre o fim do Super Sentai. A gente fica comentando um pouco sobre o que pode também ter gerado o final de Super Sentai, ou o que teve essas quedas e tudo mais. Eu gostaria de comentar que eu tenho uma teoria muito pessoal e tem dois motivos, né, para essa questão, o aumento de venda de Ultraman, tanto de Kamen Rider, e eu acho que o motivo número 1 para o aumento de venda tanto de Ultraman quanto de Kamen Rider é o que eu chamo de itens legados. Porque desde Kamen Rider Decade, todas as temporadas traz ou Gaia Memory, ou Core Medal, ou algum item dos Sentais antecessores. Eu acho que Zio, até agora, tem um monte de item que tá até sendo vendido junto com diversos outros colecionáveis. Zets tá aí, tem um monte de itens de Kamen Riders antecessores surgindo, vem com esse som. Eu acho que esses itens legados, eles fazem um diferencial muito grande no colecionismo, tanto que a gente vê que os números de Kaiser foram altos por causa desse colecionismo. A partir de Dom Brothers, onde eles começam a fazer esse negócio, tipo, o primeiro mecha de Dom Brothers compatível com um Zord de Zenkaiger. Você vê que King Oger tem um lançamento de Kyoryuger que é compatível. Você tem os Jax Universe Robô que vão um pouco de aumento, apesar de eu ficar sabendo que os Jax Robô Universe deram muito certo. Mas eu acho que os itens legados, eles têm um certo peso em todos esses colecionismos. Eu sei que tem temporadas que tiveram esses itens legados, Tokyuger, se não me engano, tem isso.
alguns trenzinhos, né, que lembravam alguns outros Sentais, mas não eram todas as temporadas que a gente via isso. E eu acho que acabou sendo um diferencial. E pra mim, mais uma coisa muito pessoal minha sobre envolvendo o Kamen Rider, eu acho uma das coisas que deu muito poder, né, em questão de visibilidade e compras desses produtos de Kamen Rider, tem nome, e é Takeru Sato, sabe? Ele é o ator mais popular, eu acho que um dos mais populares do Japão, e eu acho que a partir dele, Kamen Rider começa a se tornar uma vitrine muito grande de grandes novos atores, sabe? O protagonista do W, né, o Philip, tá recentemente junto com o Takeru Sato nesse Coração de Vidro, que tá na Netflix. A gente tem o ator do Foze, que ele fez o Bleach. Nós temos o ator do Kamen Rider Drive, que tava em Detetive Pikachu, e agora tem uma série na Prime Video. Então, eu acho que no momento em que Kamen Rider se torna essa vitrine tão relevante, obviamente, a gente vai pegar em comparação com o Super Sentai, a gente tem alguns astros que surgem através do Super Sentai, assim, internacionalmente falando, mas os que nós temos como nomes de referência que Tokusatsu é uma vitrine para novos talentos, é em Kamen Rider. Então eu acho que essa relevância que Kamen Rider passa a ter para a indústria, como também a venda de itens legados, facilita no aumento de venda, sabe? Isso é uma teoria muito pessoal que eu tenho baseado, tipo, pegando os números, pegando mais ou menos o período de tempo. E juntando, acho isso que o Katsuya comentou com o que o Rafa falou antes, do que ele gosta da franquia Super Sentai, dos 5 heróis, do robô gigante, dessa temática, algo que também o Shirakura comentou no começo do ano. Ele tinha dito que o público tem a impressão de que o Sentai se repete mais do que Kamen Rider. E se a gente olha, até por esse ponto de vista que o Katsuya comentou, o Rider vindo desde o Kuga, apesar de ser de um homem que é transformado para lutar contra um império maligno, às vezes a fórmula não é meio essa, mas tem um cinto e tudo mais, mas o que está em volta muda muito de série para outra. Tem séries de Kamen Rider completamente diferentes uma da outra. Sentai realmente ele tem uma fórmula tão bem amarradinha que é muito difícil de você cair muito dos 5 heróis coloridos e o robô gigante. Até Ultra, nos anos 2000, saiu da fórmula do esquadrão que combate o monstro. Tem série Ultra que não Concordo. tem um esquadrão combatendo o monstro. E Sentai realmente não tem mesmo. A gente não consegue imaginar um Sentai se tiver, sei lá, se não tiver herói colorido, forem todos da mesma cor. Não é Sentai. Exato. Não tem robô gigante. Não é Sentai. Então eu acho que a fórmula mesmo de Sentai, ela não permite tanta inovação. Eles podem inovar na forma de contar a história, mas não podem sair muito desse básico. Eu concordo. Esse papo aqui, se eu tivesse com a cerveja, sei lá, um amendoim mais 5 horas, isso aqui ia render um papo desgramado, mas a gente tá daqui a pouco já seguindo pro final. Só tem uma coisa que eu falei num Toku Agora recente. O Nares falou de Wingman, e a gente comentou também do Ninja Kakage, que são pílulazinhas que estão surgindo agora, que pode ser também um prelúdio do que está por vir. Tem uma teoria que eu acho que o filho do Kamen Rider, né, o menino que fez o Wingman, eu acho que esse menino vai surgir em alguma coisa já logo nesse começo dessa nova era, porque fica até vendável, né? Filho de Kamen Rider, do primeiro Kamen Rider, estreia nova série, nova franquia. Isso ia dar um bafafá do cacete. A filha do Fujioka já ganhou um cinto ali numa das séries, né? Foi o do Fujioka, isso. Foi o fim de Kamen Rider que fez nascer Metal Hero, né? Um dos fins de Kamen Rider. Então... E aí, Gil? Pronto? Isso, vamos para nossas considerações finais do nosso velório. Afinal de contas, não dá pra ficar muito tempo em velório, né, cara? Que tempo para ser enterrado. Vamos enterrar os Super Sentai aqui temporariamente. A vela já tá acabando já. Esse assunto. Nós vamos explorar muito esse assunto ainda lá no A banda fúnebre tá pedindo para ir embora também, né? Lá no portal, no tokusatsu.br. E vamos explorar muito no Tokocast com vocês também. Que essa mesma turma dessa gravação, eu costumo montar grupos temporários de WhatsApp. E essa turma aqui, nós nem... Como é que nós vamos conversar sobre isso? Eu acho que vai render uma parte 2 e uma parte 3, né? Até ter, no ano que vem, em 2026, vai ter dados oficiais, nova franquia, substituto. Acho que dá pra nós quebrarmos nosso papo aqui em várias partes. Então é isso, Cruda. Vamos para nossas considerações finais sobre La Muerte
do Super Sentai. Mas é isso, foi um baita papo e rápido mas legal. Acho que o Gil fez uma ótima curadoria pra gente falar rapidamente desse papo. Não que qualquer outro criador de conteúdo e blogueiro e fofoqueiro de Tokusatsu não ia também se dar bem, mas eu gostei desse aqui, foi muito legal. Vamos lá, eu vou encerrar na mesma ordem que a gente começou. Então, terminar aqui com as considerações finais dele que faz parte da família, mas que sempre também faz jabá. Senhor Adernarias, muito obrigado. Aí, Toco Agora, o que eu Toco Agora? Eu não sei, eu acho difícil, mas pra quem não sabe, o que eu Toco Agora? Toco Agora é a nossa revista eletrônica. Não dá mais para chamar de revista eletrônica porque às vezes o pessoal mais novo não sabe o que é revista, né? Então, o Toco Agora é o nosso TikTok estendido no YouTube, falando de Tokusatsu, do que acontece nesse gênero que a gente ama tanto. Review também das séries que estão no ar no momento, reunindo mais um panteão de grandes colaboradores que falam de tudo que é tema envolvendo Tokusatsu, mais as notícias da semana, toda sexta-feira, às 8 da noite, pelo horário de Brasília, no canal do Super Hero no YouTube, e você também acompanha pelas redes sociais e no nosso site, tokusatsu.com.br. Muito obrigado mais uma vez aí. Gustavão, Zetsu, hein? Zetsu, tá dando o que falar, hein? Que responsa, hein? E cada semana é uma novidade. A gente já, aqui pelo grupo, já conseguimos bater papo com alguns dubladores, com diretores. Muito legal, né, Guga? Fazer uma linha do tempo, né? Daquele cara que ajudava a fazer legenda aí para uns grupos paralelos e agora tá ali e representando uma empresa, representando uma marca, representando uma franquia. Você sente essa responsabilidade ou você só sentiu agora que eu falei nesse momento? É uma responsabilidade grande, né? No começo a gente sempre ficava assim pensando, né? Eu pelo menos, né? Nossa, tá, tudo bem, eu tive uma carreira ali de fansub e tudo, tá certo que algumas coisas eu não consegui concluir a tempo, outras eu consegui, mas, cara, uma responsabilidade danada. Então a gente tá aí, né? Fazendo o nosso melhor possível, legendando as séries lá pra Sato, fazendo assessoria também pra dublagem, tá bem interessante, bem legal. Kojima, né? O Tojima lá na Crunchyroll também, que foi uma baita surpresa. Esse anime tá sendo um dos mais comentados aí, então em breve queremos um TokuCast de Tojima, quer ser um Kamen Rider. Boa. E é isso, né? Obrigado aí pela moral de sempre, obrigado pelo carinho. Assistam Zets toda semana, né? E é isso, brigadão e vida longa ao TokuCast. #ouçam TokuCast. Boa, obrigado como sempre aí por tudo. Katsuya, meu Gen Z favorito. Agora, você tem sido uma grata surpresa e muito feliz de ter você aqui como colaborador, aqui no cast, com as coisas que você tem feito com o Tokushow, com criação de conteúdo. Quando você solta o cabelo, então, pra gravar vídeo, é que aí que o bicho pega, né? Quando ele tá de cabelo preso, assim, é uma coisa. Mas quando solta, né? É poderoso, menino. Não, antes de você finalizar aí, eu quero deixar uma pergunta pro Katsuya. Katsuya, você tá conseguindo pagar suas contas? Tá tudo certo aí? Tá fechando a conta aí? tá tranquilo. Ele vai entender. Nossa, eu fico muito feliz, assim, eu fico muito grato por tudo, por sua observação, sabe? Fico muito feliz justamente por causa que Tokusatsu é uma coisa que eu conto sempre a história, né? Que, tipo, foi com Tokusatsu que eu comecei a ter orgulho da minha própria origem, né? Minha própria descendência japonesa. Então, tipo, é uma paixão que eu tenho desde, dos meus 7, 8 anos. Inclusive, o Gustavão tava falando que do tempo dele de fansub, eu lembro de quando existia, eu acho que era Kabuto ou foi Oz, que eu sempre via, né? Raw por Gustavão, sabe? Então, é muito legal ver pessoas com quem eu cresci, né? De uma certa forma, eu cresci vendo esses nomes, então poder conversar com vocês, inclusive, tipo, eu conversar com o Rafa do Mega Power Brasil tá aqui, eu acho que ele não deve lembrar, mas eu tirei uma foto com ele em 2018. Então, tipo, desde aquele tempo eu já tinha uma paixão muito grande, tanto por Power Rangers quanto por Tokusatsu, então poder conversar com vocês é uma coisa que eu fico muito, muito feliz. Eu até
emocionado. Inclusive, a minha importância, minha filha se chama Hikari por causa do Ultraman Hikari, luz na escuridão, né? Eu quero que ela seja da mesma forma que Tokusatsu foi a minha luz no meio de tanta tristeza. Eu quero que ela sempre se lembre, né? Dela ser sempre luz. Então, eu fico muito feliz. Eu realmente fico muito feliz com as suas palavras. E fazendo um pequeno jabá, eu faço parte do Tokushow, né? No canal da Akiba Station, no YouTube. Também tem o meu perfil no TikTok, no YouTube, né? Katsuya Harada, Katsuyaharada. Eu sempre posso letrar por causa aqui. Áudio é difícil escrever meu nome. E é isso. Uma das coisas que eu gosto muito, uma frase que eu gosto muito é de Doctor Who, né? Já que a gente tá falando sobre fins, né? Que tudo acaba e é sempre triste, mas tudo começa de novo. E isso é sempre feliz. Então fiquem felizes, porque tá encerrando um ciclo, mas eu tenho certeza que logo, logo vai começar um novo. Você me fez lembrar de uma frase, Katsuya, lá do Wataru / Kamen Rider Kiva, lá no Decade. É da destruição que vem a criação. Katsuya, se começar a subir pra cabeça, eu vou dar porrada, hein? Então... Juízo, mas muito legal ter você aqui, muito obrigado. Rafa, você, essa é foda, porque é famoso, marcar agenda. É a primeira vez que a gente consegue marcar uma coisa com o Rafael em cima da hora e ele topa. O Rafael tá tão famosinho que ele nem quer comprar o Super Nintendo que ele tá me devendo aí pra fazer uma live lá no Mega Power lá. O cara, ele tá fazendo, ele ainda não me levou pra apresentar os eventos que ele tá cuidando em Salvador. Um dia vai chegar nesse ponto que ele Vou levar grana pra me levar. Rapaz, você vê como são as coisas, né? Ó, a única coisa que eu quero é que esse cast de hoje se chame Que Porra é Essa? Super Sentai Acabou. Vai ter que ser esse nome, tá ligado? Em homenagem a Gia, por favor. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu já gravei muitos casts com o TokuCast. É sempre bom falar de Tokusatsu e falar da franquia que ela originou a franquia que eu trabalho hoje em dia, né, que é realmente meu trabalho. Então o Super Sentai tem uma importância muito grande em minha vida, apesar das pessoas nas redes sociais acharem que não. Gente, por favor, parem com essas maluquices, tá? Parem com essas maluquices. É porque eu falo de Power Rangers que eu não gosto de outras coisas. Eu assisto outras coisas, leio outras coisas, eu faço outras coisas da vida. Mas enfim, muito obrigado pelo convite, de verdade. Foi um prazer conversar com vocês. Eu acho que, como o Kuroda falou, né? É um assunto que ele pode ser prolongado, a gente pode falar várias outras nuances que vai ter sempre conteúdo pra falar desse assunto. E eu acho bacana a gente fazer um negócio diferente. Quando sair a nova produção, o que quer que seja, juntar essa mesma galera pra fazer um cast, cara. Pra gente debater o que foi que acabou rolando. Eu sei que vocês vão acabar revisando episódio por episódio, mas a gente fazer uma análise do que aconteceu de fato dessa grande mudança, né? Porque provavelmente o anúncio vai vir por agora, né? Dezembro, por aí. Eu tô bem curioso. Quem quiser acompanhar o meu trabalho nas redes sociais, é @megapowerbrasil, você acha em tudo aí, basicamente. A gente não fala muito de Super Sentai, né? A gente sempre traz Super Sentai quando é um assunto muito grande ou quando é uma coisa que impacta Power Rangers como um todo, mas acompanha a gente fala de Power Rangers, são heróis coloridos, e vai ter série nova em breve, então talvez seja o único lugar por um tempo que você vai ver heróis coloridos no streaming, até Super Sentai voltar. Mega Power vai falar de Armosaurus quando sair também? Saiu, eu peguei os episódios de Armosaurus, só que na época que eu fui assistir, eu tava ainda terminando os últimos eventos aqui em Salvador, porque a gente também trabalha com evento, então atrapalhou um pouco, mas eu tô com os episódios aqui, mas com muito medo. Sabe? Muito medo de assistir esse negócio, porque parece uma das coisas mais assustadoras que eu já vi em minha vida. Eu sou uma pessoa que me incomoda muito com CGI. É que tem muito CGI, cara, nas duas, então, tipo, é um negócio que me incomoda. Mas vamos ver, né? Se assistiu, eu comento aqui com vocês. Muito bom. Obrigado, Rafa. Obrigado a todos. Rafa, lá no Mega Power também tem vários conteúdos. Tem podcast ainda, né, Rafa? De vez em quando? O centro de comando a gente parou, né? Já tem um tempo, porque a gente acabou se mudando, eu e Ana, para outro lugar, e aí a gente teve que estacionar o projeto. O Fred agora está em Portugal também, mas aí o fuso horário é um negócio complicado, mas a gente está estudando voltar o centro de comando, só que de outra maneira. Vamos ver se isso acontece em 2026. Vamos ver. Boa demais. Gil, é isso. O futuro é pica, já dizia alguns fãs de anime, né? Alguns fãs de certos animes aí que aterrorizam dubladores, né? O futuro é pica. Mas como é que é o Katsuya?
Eu queria, só de novo, essa frase do... Foi o Katsuki que falou a frase do Ataru no Decade, como é que é? Ele falou meio que filosoficamente, eu lembrei do nada do Decade, né? Falando, no caso foi o Kiva falando pro Decade. É da destruição que vem a criação. Por isso que tem aquela pegada do Decade ali, dos 9 mundos serem destruídos e criarem novos. Então é isso, Gil. Da destruição vem a criação e é isso. O futuro é muito louco. Cara, assim, eu vou para os nossos ouvintes primeiro, assim, ó. Não caiam em opiniões ou em opiniões que o fim do Super Sentai é porque já estava uma merda mesmo, né? Ou é porque não é igual o Changeman, porque já faz tempo que tá assim. Ninguém gosta do vermelho porque o vermelho ele é muito afeminado, grita muito. Cada hora tem uma opinião que não faz sentido algum. E como sempre, muita gente esquece que o que manda nessa franquia é dinheiro. Se a Bandai não tá vendendo, ela não tá nem aí se tem fã no Brasil, na Coreia, na Tailândia, sabe? Na China, não importa. E faz parte do jogo isso. Mas a gente vive na era das franquias. Você matar uma franquia hoje em dia não é tão fácil, né? Por isso que acho que tem muito da parte Bandai e muito da parte venda fora do Japão aí. A gente torce para que venha algo muito legal e a gente torce para que o Super Sentai apenas esteja tendo um descanso, que ele volte em um futuro aí. Porque se o Super Sentai não voltar, aí a adaptação provavelmente vai ocupar esse espaço, vamos dizer assim, né? Desse formato. Não sei como é que a Toei vai trabalhar, né? Eu ainda acho que a Toei vai trazer pelo pouco que a gente já viu, e vai rolar um outro podcast sobre isso, né? Quando saem as notícias, mas eu acho que pelo que saiu de humor, acho que a Toei vai trazer algo parecido com o que ela fazia em X-Draft, no SWAT, sabe? Com Metal Hero ali no começo dos anos 90. Que você tinha lá também, lá no Inspector, você tinha no mesma equipe um amarelo, um verde e um vermelho. Você tinha um trio. No Sombrein você tinha o azul, a rosa, o amarelo e veio o vermelho, né? No X-Draft você tinha lá o azul, o amarelo e o vermelho, né? E eu acho que talvez ela parta para esse rumo aí, não sei, vamos ver. Eu torço para que seja algo legal, né? Vamos ver. E para quem quiser continuar conosco aí, tokusatsu.com.br é fácil, dá para comentar. Comenta aí sua opinião. Não vai vir falar na opinião no Spotify e no nosso YouTube, que você já sabia que ia acabar, porque é uma merda há muito tempo, né? Porque a gente ouve essas opiniões assim desde que o Fórum do Toku Brasil e o Toku 100 existiam, né? 2015. Mas comente, divida conosco sua opinião, comente sobre a nossa, fica tranquilo. Aqui você pode criticar a nossa opinião, ou concordar, né? Normalmente eu e o Nares e a galera concorda e o Kuroda que tem hater, né? Mas aí vocês podem comentar aqui e virar apoiador do TokuCast. É isso, Kuroda. Acho que é só ir pro abraço agora, agradecer a todos vocês que estão conosco até o momento, certo? E obrigado por nos ouvir até aqui. Fique com o Edinho. Segura na mão. Segura na mão do Edinho. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.